gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim conversar com vocês sobre os piores livros de 2024. Hoje eu vim basicamente reclamar, a gente vai estar citando aqui os livros do achei ruim pra achei insuportável, meu Deus, como alguém publicou isso, vai ser nessa ordem. Ah, mas eu amo o livro que você citou. Ame na sua casa, tá bom? Não é problema meu. Se você quiser pegar aqui os comentários e reclamar de algum livro também, fique à vontade. Esse é o momento... O cachorro latindo. Esse é o momento destinado para reclamar. Inclusive, quando eu tava vendo essa lista aqui, gente, eu percebi que eram livros que eu não estava esperando nada e conseguiram ser... Nossa, não sei o que houve. Começando por um aqui que vai ser bem polêmico, que vai ter gente dizendo que amou e tudo mais... Tudo é Rio. E digo mais, ele só tá em último lugar porque a autora pelo menos escreve bem, tá? E aqui a gente basicamente tem um casal que a gente vai ter essa esposa com o marido dela que tem uma espécie de ciúme doentio. E acontece uma coisa entre eles, gente, que assim, não tem como aceitar. Por mim, o livro podia parar ali, rolar um assassinato e tava ótimo. E ao mesmo tempo a gente vai ver uma mulher que ela é uma prostituta na cidade. E ela cisma com esse cara porque esse é o cara que ela nunca conseguiu pegar e ela fica infernizando até conseguir dar pra ele. Assim, se eu tivesse lido a sinopse antes, eu jamais teria lido esse livro, tá? Porque, cara, não faz sentido. E a sinopse ainda tem a audácia de usar o termo triângulo amoroso. Gente, isso aqui não é amor nem fudendo. E ao mesmo tempo, o livro tem umas metáforas e tudo mais, de meio como se fosse a vida fosse um rio e como as coisas fluem. Tem frases interessantes, sabe? Tem momentos assim que realmente a autora conseguiu colocar essa metáfora dentro dessa história. E ela escreve realmente muito bem, tá? Só que a história em si, a trama, é uma merda. Eu sei que tem gente que vira e fala assim, ah, o problema é que as pessoas não gostam desse livro por conta do final. Gente, eu não gostei dele desde o início. Por mais que eu saiba que, por exemplo, assim, existe mulher que realmente tem fixação de querer transar com o cara só porque o cara deu um não pra ela. Eu sei que isso existe. Eu sei que existe esse padrão de mulher. Mas eu não quero acompanhar esse tipo de história. Sabe por quê? Porque uma pessoa dessa pra mim é irrelevante. O cara desse livro aqui também é um escroto. A mulher desse cara, eu fiquei com pena dela. Eu não sei como é que ela não matou esse cara enquanto ele tava dormindo. É literalmente isso. Porque se esse cara tá pegando fogo, eu jogaria mais gasolina em cima dele. E aí eu senti que no final ainda deu um tom de tipo assim, ah, é sobre perdão. Ah, porque fulano já sofreu tudo que tinha pra sofrer. Não, sofreu pouco, entendeu? É literalmente isso. Aí eu fiquei assim, amada, você escreve tão bem. Eu juro pra vocês, coloca a Carla Madeira na minha frente que eu vou falar isso na cara dela. Meu amor, você escreve tão bem, mas você me conta essa história. Você não tinha nada melhor pra contar. Entendeu? Detestei. E, gente, essa mensagem de perdão que tem aqui, olha... Eu acho inadmissível. Eu acho inadmissível mesmo. É literalmente uma pena uma pessoa que escreve tão bem ter resolvido contar uma história que é tão sem propósito. Aí depois temos aqui Meus Dias na Livraria Murasaki, mais um desses livros de literatura de cura. Confesso que essa onda de literatura de cura não tá me pegando tanto, mas pelo menos todos os outros livros que eu tinha lido, tava tipo assim, ah, não foi nada demais, não me emocionou, não curou nada, mas foi ok. Esse aqui eu achei ruim. Porque aqui a gente tem uma jovem, ela tem tipo uns 20 e poucos anos, 25 anos, ela namora com um cara, e esse cara decide virar e falar assim pra ela, olha só, meu bem, vou terminar com você porque eu vou me casar. E beleza, eu entendo que isso pode ter sido um baque pra menina, né? Você tá ali num relacionamento, pelo menos você acha que você está num relacionamento, e aí o cara dá uma dessa. Apesar de não usarem o termo, a gente vê que ela meio que entrou numa depressão ali. Só que eu fiquei tipo assim, faltou uma amiga pra avisar. Sabe? Faltou uma amiga pra virar e falar assim, mulher, liga pra mulher desse cara e fala pra ela que ele tá traindo ela. Porque, gente, convenhamos, se a pessoa vai foder o seu psicológico, você fode o dela de volta. Vamos parar com esse negócio de ser bonzinho, tá? Não tá dando certo, não tá funcionando. E aí, quando tu pensa que vai rolar alguma coisa, né, sei lá, ela fica na livraria do tio dela, ela começa meio que a trabalhar pra ele em alguns horários ali, e meio que seria o tempo, assim, pra ela ficar tranquila, pra ela relaxar, meio que fazer uma coisa bem leve. Só que, assim, não acontece nada. A intenção é que meio que a gente veja ela se aproximando da literatura, e ela se curando através da literatura. Só que é muito raso, entendeu? É mais raso que um pires. Aí eu fiquei assim, gente, mas que perda de tempo. Poxa, a mulher podia simplesmente já ter ferrado o casamento dele logo de cara, não ter me feito de palhaço ficar esperando isso. E essa questão da literatura achei que foi muito romantizada ali e tudo mais. E eu, tipo,
Gente, é só isso, sabe? Achei extremamente fraco. Acho que desses livros de cura, esse foi o pior, porque todos os outros eu tava pelo menos dando assim 3 estrelas, sabe? Esse aqui foi 1 estrela, gente, não tem condição. Aí um outro livro assim que eu senti como se fosse uma propaganda enganosa foi Pessoas Normais, porque vinha lá a voz da geração milênio. Gente, que geração milênio é essa? Eu tô na geração milênio, mas eu não conheço pessoas assim. Não sei o que aconteceu. Porque aqui a gente vai ter 2 adolescentes, um deles, que é o garoto, ele é de uma classe mais humilde, só que assim, ele é o astrozinho do futebol da escola, sabe? Ele é popular, aquela coisa toda. E a menina é uma menina rica, só que ela sofre um bullying aleatório, sabe? Nessa escola, a troco de nada mesmo. E você não entende o porquê que isso acontece. E ao mesmo tempo eles do nada começam a se pegar e eles decidem não contar pra ninguém. Por que não contar pra ninguém? A troco de nada. E aí a gente vai acompanhando a vida deles com um espaço de tempo, né? Tanto que os capítulos são tipo assim, 2 meses depois, o ano tal, que não sei o que, não sei o que lá. E você vê que basicamente eles estão há anos se pegando. As pessoas sabiam e tudo mais, mas é meio que nesse segredo e parece que não vai a lugar nenhum. E eu falei assim, gente, quem são essas pessoas enroladas assim? Na minha época não era assim não, tá? Não era assim. Porque o pessoal se pegava, ou todo mundo sabia e se resolvia por isso mesmo, ou se pegava, depois parava e vida que segue, acabou. Tem algumas coisas que são ainda assim interessantes, porque ela quer falar sobre a questão de diferenças de classes sociais, só que ela acaba não aprofundando nisso em momento nenhum. E a gente percebe lá pelo final que a menina tem uma vida completamente ferrada, sabe? E assim, se a autora decide contar essas coisas mais no início do livro, provavelmente eu teria me sensibilizado com a situação. Provavelmente eu iria entender por que a menina é tão ferrada da cabeça. Só que ela conta lá no final já não me importava. Eu já tava de saco cheio deles dois, porque eu pensei assim, gente, beleza, eles serem imaturos assim na adolescência, eu posso até tentar entender. Posso tentar entender. Mas aí já tinha passado eles pra vida adulta. E eles ainda continuavam com as mesmas palhaçadas. Aí eu falei, não dá pra mim, gente. Isso aqui não é a voz da geração milênio. Porque eu não fui assim e as pessoas à minha volta também não eram assim. A gente era muito mais bem resolvido. E o final desse livro também dá muita sensação de que rodou e não chegou em lugar nenhum. E sobre a escrita da própria autora, que todo mundo fala, uma escrita magnífica. Não tem nada demais. A escrita, assim, comum e básica. Outro livro, assim, que também eu, detestei foi Nova. Cara, tinha tudo pra dar certo. Ficção científica, a humanidade se expandiu para além da Terra, tem questão de viagens espaciais e a gente vai ter uma equipe que é como se fossem piratas espaciais e eles estão indo atrás de um combustível muito valioso, então vai ter uma espécie de corrida para ver quem consegue esse combustível primeiro. E já tinha uma rivalidade entre os personagens ali. Só que assim, gente, a escrita desse livro aqui, ela é maçante do início ao fim. Parece que as coisas não andam. Tem uma premissa incrível, tudo assim que eu gosto, sabe? Eu gosto dessas histórias de gente tentando pegar um item muito valioso. Eu gosto dessas coisas. Só que eu detestei esse livro. Por quê? O autor também quis botar diferenças entre os personagens, assim como se fossem de culturas e planetas diferentes, que deixa a linguagem um saco. Porque você vira e fala assim, tá, mas isso aqui não tá acrescentando muita coisa não, meu querido. Aí sobre a rivalidade dos dois personagens aqui, cara, eu achei muito nada a ver, porque assim, é uma rivalidade a troco de nada. E isso deixou o que seria o vilão da história extremamente caricato. Só que caricato de um jeito bobo, sabe? De um jeito assim, do tipo, por que ele é vilão? Porque ele é o vilão. Por quê? Porque é só ele é mau. É isso. E eu fiquei assim, é sério? Que é só isso. E outro ponto, a história é tão cansativa que eu tô sentindo que aos poucos eu tô esquecendo os detalhes sobre ela. Então, eu tô com a sensação que daqui a 1 ano ou 2 eu provavelmente só vou lembrar que eu odiei esse livro, mas eu não vou lembrar o que acontece nele. E eu achei isso horrível, porque o outro livro desse autor, que eu tinha interesse de ler, acabou a minha vontade, tá, gente? Eu não vou ler o outro livro dele. Porque esse aqui já foi suficientemente irritante pra mim. E outra, ainda tem um detalhe. Os personagens não são tão marcantes. Porque se você estiver lendo e você não souber exatamente quem é que tá falando o quê, você não consegue reconhecer a diferença entre eles. Parece que eles não têm personalidade nenhuma. Então, assim, eu não me apeguei a ninguém, eu não gostei de ninguém, eu não me importava com o que estava acontecendo. A escrita era completamente maçante. E eu achei que foi uma premissa genial, extremamente mal aproveitada. Agora, indo para o top 3, né? Em terceiro lugar, nós temos o quê? Layla. Gente, a Colleen Hoover não tem a mínima ideia do que é histórias de fantasma na vida dela, sabe? Eu não sei se ela nunca assistiu uma história de fantasma e resolveu escrever esse livro do mesmo jeito.
ou o que que passou na cabeça dessa mulher. Porque, assim, esse livro, ele não faz o mínimo sentido, tá? Porque a gente vai ter um casal aqui que, num determinado dia, a namorada do cara tomou um tiro por causa de um ex-namorada paranoica dele. E ela acabou tendo algumas sequelas muito graves. E aí o cara tá tentando meio que levar ela pro local onde eles se conheceram pra poder relaxar, sabe? Tentar esparecer um pouco. E aí essa mulher começa a ter alguns lapsos de memória, a fazer umas coisas estranhas, assim, e depois não lembrar que foi ela que fez. Um comportamento um tanto diferente. Aí já dá pra vocês deduzirem o que tá acontecendo com ela, né? E assim, o desenrolar disso e as atitudes que o cara tem, olha, gente, é de passar raiva do início ao fim. Porque eu penso assim, cara, como que você cogitou ir tão longe? E assim, gente, eu não consigo pensar em alguém que seria louco o suficiente pra virar, não, pô, tá de boa. Não faz o mínimo sentido. E aí, a autora precisava de algum final milagroso pra isso dar certo, né? E ela coloca o final milagroso. E tu fica assim, gente, é sério? E aí, como ela via que ela não poderia resolver essa situação sozinha, ela decide acrescentar um outro personagem e inventa um contexto completamente doido pra ele e não explica, tá? Ela não se dá o trabalho de explicar. É tipo assim, é isso aí. E é isso, pronto. Vocês que lutem. E eu olhei pra aquilo, gente, eu virei e falei assim, não, gente, foi a gota d'água pra mim. Porque assim, eu já cheguei a ler alguns livros da Colleen Hoover e alguns eu achei bem fraquinho, bem nada demais, nada a ver, sabe? Outros eu falei assim, ah tá, legal, entendi porque que as pessoas gostam. Mas esse aqui, cara, foi a gota d'água. Não tem condição. Eu literalmente desisti de ler tudo dessa mulher aqui. E outra coisa, que pelo fato de ser de fantasma, que era o que tinha me falado, eu pensei assim, pô, é um suspense, né? Cara, ela socou o romance do início ao fim. Eu não tava aguentando mais já. Eu tava lendo sofrendo. E em segundo lugar nós temos o quê? Copo Vazio. E, gente, a raiva que eu passei com esse livro. Porque, assim, e foi por audiobook, tá? Então acaba fluindo um pouco melhor. Porque se tivesse sido, assim, lendo o livro físico mesmo, eu não ia tancar, eu teria abandonado com certeza. Porque aqui a gente tem uma mulher que ela conheceu um cara por, tipo, um aplicativo da vida desse, tipo, Tinder, essas coisas assim. Eles começam a ficar e tal, coisa de 2, 3 meses. E aí, ele some. E aí essa mulher meio que fica surtada, né, tipo, deprimida e pensando nesse cara por anos. Por anos. E eu fiquei assim, gente, pera ainda. O que tá acontecendo aqui? Eu achei logo no início, né, porque meio que tem um presente passado ali, que talvez ela tivesse no relacionamento dele por anos, aí sei lá, tava morando junto, aí o cara simplesmente pegou um dia que ela saiu pra trabalhar, limpou a casa e tirou todas as coisas dele, sumiu sem dar notícia. Não. Eu imaginei que pra ela ficar impactada desse jeito seria isso. Porque imagina, você tá com a pessoa e aí do nada sua casa tá vazia e a pessoa foi embora, eu acharia completamente plausível. Não, não aconteceu nada disso, gente. O cara, em momento nenhum, disse que queria namorar com ela, ou que queria ter um relacionamento, ou qualquer coisa assim. Ela se autoconvidou para conhecer a família dele, não foi ele que convidou, tá? Olha, não foi ele que convidou. Ela simplesmente, eu vou lá. E foi. Eu virei, gente, você é louca, entendeu? Aí, o cara não me deu indício nenhum que queria um relacionamento, e ele sumiu. Por quê? Porque ele viu que ela era doida e emocionada. Gente, literalmente, 2, 3 meses, eu não considero como você conhecer a pessoa. E é aquela coisa, o namoro é justamente pra você conhecer alguém. Então você ficou 2, 3 meses com a pessoa, pô, tá legal, tá bacana. A pessoa não quer namorar, pula fora, sabe? Não é pra você forçar um relacionamento, porque significa que a pessoa não quer. Acho escroto o cara não ter chegado e falado assim, olha só, meu bem, não vai rolar nada, vamos parar por aqui? Acho. Ele tá errado? Está. Mas assim, não dá pra defender a mulher também aqui, tá? E assim, é o livro inteiro dela chorando engano por causa desse cara. Tem um momento até que ela arruma um namorado novo e ela fica falando desse cara pro novo. E eu tipo, mulher, para com isso. Faltou uma amiga. Faltou uma amiga pra dar um choque de realidade nessa daqui também. Porque não tem condição, tá? Não tem condição da pessoa ser assim. E outra, nem era um cara bom, tá? Era um cara bem ok. Bem mais ou menos. E eu fiquei tipo... Meu anjo, o cara, beleza, ela era bem sucedida, ela tinha as coisas dela e tudo mais. O cara minimamente ficou intimidado e resolveu ir embora. Por que você tá correndo atrás dele? Então, assim, gente, não dá pra eu ficar lendo livro de mulher se rastejando por homem que não presta. Entendeu? Esse ano aqui, isso aqui, infelizmente, foi uma temática. Foi o que mais me irritou. Se é amiga minha, eu tinha dado um tapa na cara dela. Pra criar vergonha na cara e tomar tendência. Eu, hein? Ah, por causa de chorando por causa de macho. Meu amor, vamos sair, vamos encher a cara e você pega outro. Tá resolvido o problema. É assim. Sem paciência, gente. Não dá, não dá, não dá. Achei péssimo. Não sei de onde é que tá saindo tanto livro desse tema hoje em dia. E em primeiríssimo lugar, surpreendendo um total de 0 pessoas inscritas nesse canal,
temos o Rei da Terra do Nunca. Olha, eu não sei nem por onde começar. Gente, se a gente pegar o que é realmente o enredo desse livro, não dá um conto. O que acontece? Isso aqui é uma releitura da história do Peter Pan. E, de alguma forma, o Peter Pan perdeu a sombra dele. Bem que nem a história original mesmo, né? Isso aí. E aí, ele usa as mulheres da família da Wendy pra tentar descobrir onde é que a sombra dele está. Então, ele sempre leva essa garota, quando ela completa 18 anos, pra Terra do Nunca. E acontece uma coisa lá que ninguém sabe o que é. E essas garotas acabam voltando meio quebrada, meio perturbada da cabeça. Tanto que aqui a gente tem a mãe da protagonista, que a gente vê claramente que essa mulher não tá normal. E a protagonista, tipo, ela cresceu acreditando que ela iria morrer ou iria enlouquecer aos 18 anos quando isso acontecesse com ela. Então a menina, assim, completamente fora da casinha. E aí chega o dia que o Peter Pan realmente vai lá, busca ela, leva. O que você acha que rola entre essa menina, o Peter Pan e os garotos perdidos? Fica aí pra sua imaginação, tá? E o meu problema... Tá bom... O meu problema com esse livro, gente, é que assim, ele não tem o mínimo de enredo, tá? Se a gente juntar tudo, dá 10 páginas. A maneira que as coisas se solucionam se resolvem em 2 páginas, da maneira mais idiota possível. Que eu viro e falo assim, mano, não tem justificativa. É o povo burro que demorou gerações. Você quer me fazer acreditar que eles demoraram gerações pra perceber isso? Não tem cabimento. E aí, beleza, mas é livro hot, a premissa era essa, que não sei o quê. Tudo bem, gente, mas pelo menos que fosse um hot bom. O hot é ruim. São umas cenas muito aleatórias, sabe? E não satisfeito, a autora escreve mal. A autora escreve muito mal, gente. Parecia assim que eu tava vendo um texto de alguém que tava no ensino médio, sabe? Que não tem tanta questão de desenvolvimento de escrita. E eu fiquei tipo, mano, tudo bem ser básico. Mas isso aqui já tá triste, sabe? Tá ruim. E esse foi o livro, assim, do ano que me deu o pior sentimento possível. Eu pegar, ler e pensar, qualquer outra pessoa escreveria uma bosta melhor. Me dá que eu reescreva essa porra. Por que eu não tô escrevendo um livro pra ganhar dinheiro? Porque isso tá sendo publicado, tá indo pra outros países e tudo, sabe? Então, assim, é muito triste eu ter esse tipo de sentimento com o livro. Mas esse aqui, nossa, gente. E o pior, sabe o que foi? Que eu fui cadastrar no Scoob de como lido, né? Lido, 1 estrela, odiei. E aí tava marcado como #1. Ou seja, tem continuação. E aí eu fui olhar, tem mais 3 livros. Gente, não tinha história pra 1. O que tem nesses outros 3 livros? E a mulher tá vendendo o livro a rodo. A autora ficando rica assim. E eu tô pensando, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Me fala. Se qualquer coisa assim tá vendendo. Então, olha, gente, simplesmente não deu pra mim. Não tenho nem nada contra os livros hot. Até porque eu já li outros que, pô, foi divertido, foi legal e tudo mais. Mas esse aqui... não tem nada, entendeu? Eu literalmente não sei como que isso tá vendendo. De verdade, juro pra vocês. Eu fiquei, assim, desacreditada. Eu achei que eu tinha lido muita coisa ruim esse ano, né? Tanto que eu fui falando aí dos outros livros. Mas quando chegou nesse aqui, eu virei e falei assim, esse aqui vai ser o primeiro colocado, sem dúvida. Não tem como superar isso aqui em ruindade. E bem, gente, esses foram os livros que me irritaram esse ano, que eu simplesmente detestei, que eu achei que não valeu o meu tempo. Inclusive, estou muito irritada porque depois que eu montei a lista, eu percebi que a maioria eram livros escritos por mulheres, com personagens femininas que me tiraram do sério, que, olha, queria juntar numa sala e meter a porrada nessas personagens também, nas autoras também. Agora eu quero saber de vocês, me contem aí se vocês já leram algum desses livros, se tem interesse em ler. Não recomendo, mas se você quiser ler por sua conta, tire suas próprias conclusões. Eu não gostei. Mas eu amei o livro tal, vou te xingar aqui nos comentários. Fique à vontade. Eu não dou a mínima. É bom que me dá engajamento pro vídeo, tá bom? Então, tranquilo. Eu detesto gravar esse vídeo, gente, porque eu me sinto muito tóxica quando eu tô falando aqui. Eu começo a ficar meio ignorante falando nos vídeos. Eu não sou assim nos outros vídeos, tá? Eu juro. Então, deixa um like ou dislike, tudo bem? Se inscreva no canal, prometo que tem outros vídeos com recomendações de livros aqui legais. Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!